escola.mec.gov.br. Vá mais, educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Um médico foi morto com um tiro na cabeça dentro de uma delegacia em Santo André, na Grande São Paulo. Ele aguardava para registrar boletim de ocorrência quando um PM apaisana que fugia dos bandidos entrou às pressas no distrito. Houve pânico e correria e um dos agentes que estava de plantão abriu fogo contra as pessoas, todas inocentes. Um cenário de violência fora do comum. O tiroteio aconteceu nessa delegacia de Santo André, no ABC Paulista. Nessa porta, a marca de luz. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um PM apaisano entrou de um ataque de bandidos. Pessoas que aguardavam para registrar boletins de ocorrência correram da delegacia. Nesse momento, um agente de telecomunicações atirou, pensando que os cidadãos fossem marginais que invadiam o local. Uma das vítimas, o médico Ricardo Seite Assanome, foi atingido na cabeça e não resistiu. Pelo Facebook, amigos lamentaram a morte de Ricardo. Em uma das publicações, o desabafo. O médico jovem da toda a não é. Foi baleado por um investigador. Uma mulher ficou ferida. Os dois foram levados a hospitais da região. A Corregedoria da Polícia Civil afirmou que o tiroteio foi provocado por um erro de interpretação dos policiais que estavam na delegacia. O agente de telecomunicações vai responder por homicídio. Os bandidos que perseguiam o policial que entrou na delegacia não atiraram e fugiram. O tiroteio assustou os moradores da região. Este jovem, que prefere não se identificar, viu o policial pouco depois da confusão, tentando erguer a moto que usava. Vimos algumas pessoas saindo aqui das casas, meio alvoroçadas assim, meio o que aconteceu. Aí o pessoal já pegou e aí eu voltei para trás, vi a moto, tava caída a moto, o cara tava tentando erguer a moto assim, assim pros lados. Jefferson foi avisado pela sogra que um tiroteio acontecia na rua. Eu tava para sair de casa, para vir para cá, para casa da minha sogra, como sempre. Não vem, que tá tendo um tiroteio aqui na frente. Falou, tranquilizar, eu te ligo para você estar vindo. Moradores do Morro Pavãozinho voltaram às ruas de Copacabana, na zona sul do Rio, em protesto contra a morte do dançarino Douglas Pereira. O clima de tensão. A principal avenida do bairro foi interditada e o policiamento reforçado para conter os manifestantes. O grupo seguiu até o Morro do Pavãozinho. Quando chegou à base da unidade de polícia pacificadora, foi impedido por um cordão de PMs. Houve muito tumulto e policiais acabaram atingidos por pedras. Foi o desfecho de uma manifestação que começou pacífica na beira da praia. Moradores da comunidade protestavam contra a morte de Douglas Rafael Silva Pereira, o DG. O dançarino também foi lembrado com uma salva de palmas. A mãe dele se e novamente acusou a polícia pelo assassinato do filho. Mas como fazer justiça se a perícia é falha e conivente? O grupo seguiu em passeata e a bateria da escola de samba da comunidade homenageou o DG. Há uma semana, o dançarino que integrava o bonde da madrugada foi baleado durante um tiroteio na favela. De acordo com a PM, policiais trocaram tiros com bandidos quando tentavam prender o traficante conhecido como Pitbull. Inicialmente, a perícia disse que as lesões do DG eram compatíveis com uma queda. Depois, reconheceu que ele foi morto com um tiro. A família acusa os policiais de terem a cena do crime. Ainda não há previsão de quando o inquérito será concluído. De acordo com a Polícia Civil, 5 PMs que estavam na UPP na noite em que DG foi morto disseram que trocaram tiros com traficantes, mas nenhum deles afirmou que atirou na direção do dançarino. Um crime marcado por várias dúvidas, poucas respostas e muita revolta. E agora um alerta para 10 entre 10 brasileiros. Passar muitas horas usando o smartphone pode provocar problemas nas mãos. Celito Esteves. Uma vez era
Mas a jogada hoje está em outro campo. Em tempos modernos, o risco de uma lesão não está tanto nos pés, não. A bola da vez, tá aqui, na ponta dos dedos. Os smartphones facilitam a vida de quem adora um bate-papo. Só que tem gente sentindo os efeitos colaterais dessas conversas sem fim. Alguém já sentiu dor de tanto teclar, não? Eu já. Demais. Já cãibra. Bom, mas aí é fácil resolver. Esquece um pouco o celular, pode ser? Entra o desespero. Pois é, perder essa conexão é um problemão pra eles. Aliás, se sair gol no jogo, aí saiu. Manda mensagem que o pessoal não tá nem aí pra bola. Pra muitos é uma febre. Pro Carlos Eduardo, uma paixão chamada Tainá. Ela mora no Rio de Janeiro, ele em São Paulo. O namoro é na ponta dos dedos. O coração vai bem, mas as mãos... Não é que o apaixonado teve que pedir socorro? No WhatsApp o dia inteiro. Conversando, mandando SMS. Tá se tratando com um fisioterapeuta, que tem cada vez mais pacientes com inflamação nos tendões da mão. O tratamento aplicado é de reforço muscular, ou seja, tem que levar as mãozinhas para malhar. E os músculos que envolvem punho e mãos são extremamente importantes. Uma vez que você tiver lesão, você não vai conseguir treinar mais nenhum outro músculo. Maneirar um pouco também pode ser um bom remédio. Kelly, por exemplo, só gruda no aparelho quando tem algo importante pra dizer, tipo, amor, vou sair na TV, assiste o jornal. Meu Deus do céu, hoje. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Idosa morre baleada no Complexo do Alemão. Moradores fecharam a estrada do Itararé em protesto. O tiroteio aconteceu após a prisão de um homem apontado como o autor do assassinato de uma policial. Já mais detalhes. E você vai ver também, assalto a shopping em Vila Isabel, na Zona Norte, assusta clientes e comerciantes. Os bandidos atiraram para o alto depois de roubar uma joalheria. Eles conseguiram fugir. E ainda, criminosos invadem casa em Água Santa e matam 3 pessoas da mesma família. Outros 2 parentes também foram atingidos e continuam internados. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 28 de abril. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Uma mulher morreu após ser baleada nesse domingo na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Ela teria entrado na frente do neto durante tiroteio para protegê-lo dos disparos. O repórter Rafael Paiva e a equipe dele estiveram lá e contam todos os detalhes. A noite foi tensa para moradores do conjunto de favelas do Alemão neste domingo. Assustados, alguns arriscavam voltar para casa no meio do confronto entre policiais e manifestantes. Entra! Cerca de 50 moradores interditaram a estrada do Itararé nos 2 sentidos por volta das 8h30 da noite. Rojões eram lançados contra a polícia, que tentava se proteger. A manifestação começou depois que Dalva Arlinda Bezerra de Assis, de 72 anos, conhecida como Dona Dalva, morreu atingida por uma bala perdida durante a troca de tiros no final da tarde entre policiais e traficantes na favela Nova Brasília. Ela ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A família da vítima contou que Dona Dalva entrou na frente do neto de 10 anos para tentar protegê-lo do tiroteio. A criança não se feriu. Agora são 11h30 da noite, nossa equipe está aqui na estrada do Itararé, uma das principais entradas do Complexo do Alemão. E olha só, a tropa de choque da Polícia Militar continua aqui reforçando o policiamento e a segurança dos moradores, porque a qualquer momento manifestantes insistem em jogar bombas nos PMs que revidam com bomba de efeito moral.
E quando tudo parecia estar sob controle, mais tiros foram disparados pelos policiais para conter um outro tumulto que se formava. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, 5 policiais militares faziam patrulhamento quando avistaram criminosos armados. Começou a troca de tiros, mas PMs e suspeitos não ficaram feridos. O tiroteio aconteceu após a prisão de Ramires Roberto da Silva, de 20 anos, que era foragido da justiça. O Disque Denúncia oferecia R$3.000 como recompensa por informações que levassem a polícia até ele. Mais uma vez, uma pessoa morre ali no Complexo do Alemão por bala perdida, que sempre é encontrada, né? Nessas horas não se sabe de onde vem o disparo, a pessoa está passando com um netinho. A senhora foi lá, protegeu ainda a criança de 10 anos de idade, por sorte não, por azar, a senhora estava passando ali, mas a criança, pelo menos, ela conseguiu defender, né? Pelo menos o netinho, ela conseguiu um escudo humano, né? Conseguiu defender o próprio neto. Vê a situação dos moradores dessa região. Aliás, todos os dias praticamente, eu recebo recados de moradores daquela área ali, dizendo que apesar da pacificação, continuam os tiroteios. A gente já mostrou que não é novidade, né? Ataque ao PP, a base da Polícia Militar, todos os dias, praticamente, tem que ter um reforço ali, porque os criminosos que continuam naquela região vão lá e disparam. Já houve granada e, dessa vez, novamente, uma vítima inocente. Tudo isso por causa da prisão de um dos criminosos apontado como autor do disparo que matou uma policial naquela mesma região. Eu vou agora ao vivo com o Eduardo Oliveira, que continua acompanhando a situação lá no Alemão. Bom dia, Eduardo. Como é que está por aí agora? Olha, Helene, a segurança, o policiamento foi reforçado na sede da UPP Nova Brasília. Nós estamos em frente à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, bem próximo à comunidade Nova Brasília. E este Ramires, que foi preso, ele é suspeito de ter sido o autor do disparo, Liane, que matou em março deste ano o subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro, o Leidson Acácio Alves da Silva, e também da soldado Alda Rafael Castilho, no Parque Proletário. Os policiais permanecem no local para evitar a ação de criminosos na região, viu? A gente vê a todo instante policiais saindo aqui da coordenadoria em direção ao UPP da Nova Brasília. O clima continua tenso e, de acordo com as informações da polícia, a Itararé e tanto a Itararé como a Itaoca, o trânsito está fluindo normalmente e sem maiores problemas. Por enquanto, a situação neste momento é essa, Liane. Eduardo, nesse momento você está onde exatamente? A gente vê que a movimentação é bem tranquila, ao contrário dessas imagens feitas durante a noite e a madrugada. Você está aonde exatamente agora, Eduardo? Nós estamos em frente à sede da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, Helene, e a gente já presenciou a saída de alguns policiais que estão indo em direção à sede da UPP Nova Brasília, onde o policiamento foi reforçado e, de acordo com as informações dos policiais que passaram por aqui, eles não têm hora para sair de lá não, viu? Vão permanecer por tempo indeterminado até que a situação fique, pelo menos, mais tranquila. Tá certo, Eduardo. Olha, e o secretário de Segurança já disse, e eu concordo nesse aspecto com ele, que essa questão de tratar segurança pública só com bandido e polícia, guerra entre policial e criminoso, não vai resolver, não vai adiantar. A gente continua vendo esses confrontos enquanto não tiver aí um investimento além da segurança, né? Um investimento em ações sociais que realmente modifiquem a vida dos cidadãos dessas comunidades, né? O Eduardo mostrando ali as pessoas indo para o trabalho, os policiais novamente reforçando o patrulhamento nessa região, onde os conflitos são, como eu disse há pouco, constantes e nada é resolvido, né? Não adianta você deixar órfãos, né? Famílias aí, reféns, vítimas da violência, e os policiais também na linha de tiro, não tem muito o que fazer, só podem se proteger dos disparos. Essa que é a grande realidade. Aí a população fica assim, à mercê, esperando um resultado que não vem, que não chega. E aí vem a Copa do Mundo, e aí vem os investimentos em outras áreas, e a população continua na linha de tiro. E moradores do Pavãozinho lembraram nesse domingo o 7º dia da morte do dançarino Douglas Rafael Pereira, o DG. Começou com uma manifestação pacífica pela praia de Copacabana com direito a samba. E você já sabe, terminou em confusão e bate-boca com policiais da UPP do Morro. O clima de tensão tomou conta de Copacabana. A principal avenida do bairro foi interditada e o policiamento reforçado para conter os manifestantes.
O grupo seguiu até o morro do Pavãozinho. Quando chegou à base da unidade de polícia pacificadora, foi impedido por um cordão de PMs. Houve muito tumulto e policiais acabaram atingidos por pedras. Foi o desfecho de uma manifestação que começou pacífica na beira da praia. Moradores da comunidade protestavam contra a morte de Douglas Rafael Silva Pereira, o DG. O dançarino também foi lembrado com uma salva de palmas. A mãe dele se juntou ao grupo com um tambor. E novamente acusou a polícia pelo assassinato do filho. Mas como fazer justiça se a perícia falha e conivente? O grupo seguiu em passeata e a bateria da escola de samba da comunidade homenageou o DG. Há uma semana, o dançarino que integrava o bonde da madrugada foi baleado durante um tiroteio na favela. De acordo com a PM, policiais trocaram tiros com bandidos quando tentavam prender o traficante conhecido como Pitbull. Inicialmente, a perícia indicou que as lesões no corpo de DG eram compatíveis com uma queda. Depois, reconheceu que ele foi morto com um tiro. A família acusa os policiais de terem torturado a vítima e alterado a cena do crime. Ainda não há previsão de quando o inquérito será concluído. De acordo com a Polícia Civil, 5 dos 9 PMs que estavam na UPP na noite em que DG foi morto disseram que trocaram tiros com traficantes, mas nenhum deles afirmou que atirou na direção do dançarino. Um crime marcado por várias dúvidas, poucas respostas e muita revolta. Essas imagens últimas que você viu são do protesto logo após a morte do dançarino. E agora a mãe está procurando uma perícia, além da que foi feita por policiais aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma perícia que, segundo ela, seria mais isenta no caso para saber o que aconteceu. Até de São Paulo ou do exterior, ela já disse que pode procurar. Porque realmente ficou esquisita a situação da perícia, já que o corpo foi encontrado ali molhado, né? Os documentos do DG estavam molhados. Primeiramente disseram que ele não tinha sido morto por um tiro, e sim da queda do telhado daquela creche, da laje daquela creche onde ele foi encontrado. Ou seja, vários relatos aí que ficaram esquisitos. O que aconteceu exatamente? A polícia disse que trocou tiros com bandidos, que viu apenas um vulto. Na divisão de homicídios, todos eles disseram a mesma coisa, não entraram em contradição em momento nenhum. E agora a mãe fica na dúvida, né? Há alguma tentativa de encobrir algum tipo de situação ali ou não? Ou foi uma falha da perícia inicial que não constatou que ele estava morto por um tiro, que dava para ver, eu como leiga, a gente via ali o buraco do tiro no cadáver, né? Mas aí a perícia num primeiro momento não avaliou isso. E olha, a viúva do Amarildo foi detida na Rocinha por desacato e levada para a delegacia após protesto contra a morte do dançarino Douglas Rafael, o DG. Essas imagens foram feitas por moradores da Rocinha no momento da prisão. A Elizabeth e outros moradores da comunidade fecharam a Estrada da Gávea na altura da Rua 1 e atiraram fogo em lixeiras, pedaços de madeira e outros objetos. A gente está vendo aí a Beth, olha só, ela está sendo levada por policiais, não dá para ver exatamente o que ela está falando, mas percebe-se que ela aparenta estar não no estado normal dela, né? Eu até já entrevistei a Elizabeth aqui no estúdio e aparenta estar embriagada ou sob efeito de alguma coisa ali na imagem, né? Essa é a nossa percepção aqui. E ela foi abordada pelos policiais que tentavam liberar a rua, por isso que a princípio ela foi levada e, segundo os PMs, a Beth xingou e agrediu os policiais. A polícia afirmou que a mulher estava consumindo bebida alcoólica, com sinais claros de embriaguez. Eu também disse para você que parecia ali pela imagem. Agora, isso também não é crime, né? A pessoa beber ou, enfim, não beber, se ela estava embriagada ou não, não é crime. Crime seria o desacato aos policiais. Ela foi detida por desobediência e tentativa de agressão. Foi levada para a delegacia da Rocinha, prestou depoimento e depois foi liberada. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Volta para a minha imagem justamente aí, ô Paulinho, porque a gente já percebe que ela está numa situação esquisita, né? Ela comenta ali com os policiais, está tentando, está batendo boca com os PMs, eles a princípio parece que tentam dialogar, depois vão e levam ela, prendem as mãos dela, algemam e levam. Deve ser muito difícil lidar com policiais depois da morte do Amarildo também, né? Com tantos presos em relação à tortura e tudo mais.
E para os policiais também não é fácil continuar na comunidade após várias denúncias. Nós tentamos falar com a Beth durante todo o fim de semana, mas ela não foi encontrada. E uma dentista é assassinada com 4 tiros em Olaria. O namorado dela, que é policial militar, é o principal suspeito. A Mônica Chagas me conta essa história. Bom dia, Mônica. Bom dia, Eliane. Fabiola Peixoto, de 25 anos, foi encontrada, essa aí que aparece na imagem, foi encontrada dentro da casa do namorado, que é o cabo da Polícia Militar, Leandro Pinto de Carvalho, de 36 anos. Na madrugada de domingo, foi encontrada morta, com 4 tiros. Ela levou 4 tiros de uma pistola .40 no tórax e no braço. De acordo com o delegado que investiga o caso, André Leiras, da Divisão de Homicídios, a dentista tentou se defender. A prisão temporária de Leandro por 30 dias foi decretada e ele já é considerado foragido. Segundo os familiares de Fabiola, Leandro era muito ciumento. Os dois estavam juntos há quase 10 meses, eles haviam se separado, só que ela resolveu dar mais uma chance para o policial. Agora, Eliane, dentro da Divisão de Homicídios esteve na casa do policial militar, né, que está foragido, e lá foram encontrados R$63 mil, a caixa e a nota fiscal da pistola .40 usada no crime, mas a arma não foi encontrada. O policial militar estava afastado da corporação por problemas psicológicos. Liane, agora ele está foragido e a polícia está atrás dele. Tá certo, Mônica, obrigada pelas informações. Você vê, uma jovem bonita, dentista, estava fazendo até pós-graduação agora, a família está inconformada com esse crime. Já dizia que o rapaz era ciumento, não era a favor do relacionamento dos dois, mas essas coisas, né? A mulher foi lá, disse, se separou um tempo, depois reatou. A gente nunca imagina, né? Eu como mulher também fico imaginando. Se eu gosto de alguém, talvez eu não imagine que ele vai fazer uma atrocidade dessas. Agora, se já tem um histórico, se ele já era violento de alguma forma, aí também a pessoa tem como prever, né, um desfecho assim. Infelizmente, mais um caso de mulher vítima de uma crueldade dessas. Agora, o que me chamou a atenção, que a Mônica disse agora, é a quantidade de dinheiro que tinha na casa dele, né? 60 e poucos mil reais em dinheiro. E ele também promovia festas, samba. Então, pode ter alguma coisa a ver aí com isso. Agora, é preciso que se apure, né? De onde é esse dinheiro também? Será que ele tinha ligação com alguma outra coisa? Ele já tinha recebido punições aí por parte da Polícia Militar, poderia ter algum problema, a Polícia Militar não disse exatamente por quê, o que ele tinha, se ele tinha problemas psiquiátricos ou não. Fato é que a própria família, né, da moça diz que ele era violento, que ele apresentava já sinais, esse aí que você está vendo, olha, agora, Leandro, né? Fala o nome dele completo novamente, por favor. Leandro Pinto de Carvalho, de 36 anos. E pode colocar também, Hugo, diz que denúncia que ele está agora foragido, a Divisão de Homicídios está atrás dele. 2253-1177, se você conhece, viu o Leandro em algum lugar, você pode ligar de forma anônima. E um assalto à joalheria gera correria e pânico nesse domingo em um shopping de Vila Isabel. Homens renderam funcionários do local e levaram mercadorias da loja. A reportagem é do Rafael Paiva. Foi todo mundo se barrando todo mundo, gente caiu no chão, derrubaram mesa, derrubaram cadeira. O assalto foi por volta das 8h30 da noite deste domingo no Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel. Segundo frequentadores, 3 bandidos de camiseta e bermuda pretas entraram no shopping sem levantar nenhuma suspeita. Lá, seguiram para o segundo andar, onde fica uma joalheria. Depois de ameaçar lojistas e clientes, eles roubaram cerca de 50 mil reais em mercadorias. Na fuga, eles ainda atiraram 3 vezes para o alto. Quem estava no local diz que a ação foi muito rápida e só tiveram tempo para se proteger. A gente viu um barulho muito alto, aí todo mundo saiu correndo desespero, e quando a gente viu, só tinha muita gente correndo. Derrubaram mesa, foi um estrago. Aí logo depois, quando todo mundo foi em direção às lojas, entraram e fecharam tudo. Aí foi muito desespero. Agora ali em Vila Isabel, mas já teve assalto desse tipo em Madureira. Eu mesmo já fiz na época em que eu era repórter em Nova Iguaçu. Sempre a joalheria, eles já sabem muito bem, vão lá direto na loja. Sabem que podem levar as mercadorias. E aí saem, a polícia também não vê, os seguranças não podem revidar porque não andam armados. E um detalhe, o Rafael Paiva passou por lá de madrugada na Teodoro da Silva e disse que não havia nenhum policiamento. Inclusive a equipe ficou com medo de ficar por lá. Atenção, batalhão aí da área, Polícia Militar, Polícia Civil, por favor, uma viatura aí nesse local. E crime bárbaro em Água Santa, na zona norte da cidade. Bandidos armados invadiram uma casa e atiraram contra uma família inteira.
Pai, mãe e um filho morreram. E outros 2 filhos foram baleados e estão internados em um hospital. Quem conta essa história pra gente é a Melissa Munhoz. Gente, isso é uma covardia, meu Deus. Um pai de família. O crime aconteceu na comunidade Família, que fica em Água Santa, no alto do morro, às margens da linha amarela. Os moradores amanheceram chocados com a notícia de que uma família inteira foi baleada. O alvo era uma casa com 7 pessoas. Segundo testemunhas, 2 carros pararam ali embaixo e pelo menos 6 homens desceram e seguiram na direção da residência. A casa fica no alto dessa escadaria. Almeida, mostra aqui, porque a gente consegue ver marcas de sangue já no degrau. Segundo os moradores, foi a vítima, o Pedro Henrique, de 12 anos de idade, com 2 tiros, um na costela, que passou por aqui e foi levado pelos vizinhos para o Hospital Salgado Filho. A informação é de que o casal, identificado como Amilcar e Diana, morreu na hora. Todos, pelo menos, com 4 tiros. Os moradores disseram que ouviram 16 disparos. A gente vai acompanhar os policiais civis que chegaram aqui para fazer a perícia e vamos saber mais informações com a divisão de homicídios. A polícia investiga agora as causas desse assassinato. Apesar de Amilcar trabalhar como zelador, ele já cumpriu pena 3 vezes por tráfico e saiu do conjunto penitenciário de Bangu 8 anos atrás. Eles também conversam com os moradores para saber o que pode ter acontecido. Além do casal que morreu na hora, o filho de 20 anos faleceu no Hospital Salgado Filho. Outros 2 filhos de 19 e 12 anos também foram baleados, mas não correm risco de morte. Os bombeiros e os policiais civis descem agora com o primeiro corpo. Enquanto ele é retirado, os moradores e os familiares ficam aqui no canto chorando. Podia imaginar que hoje eu ia estar subindo aqui na minha mãe para ver uma cena dessa, gente. É só o que a gente pergunta, por quê? Se é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não faz mal, nada de mal para ninguém, pelo menos até então eu nunca soube. Certamente eles entraram lá com algum alvo, né? Talvez o pai da família, o zelador, que tinha passagem pela polícia. Agora, que situação, hein? Matam todos da família, praticamente, só os 2 filhos que continuam internados e uma mulher com uma criancinha que conseguiu se esconder ali próximo à máquina de lavar. E eles não viram, graças a Deus, não viram essas 2, essa mãe e essa criancinha. E os 2 filhos que foram baleados continuam internados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, Alain Henrico dos Santos, de 21 anos, foi atingido no peito. Ele passou por cirurgia e está em estado grave. Já o Pedro Henrique, que tem 13 anos, foi atingido por 2 tiros na coxa e um no punho. O quadro clínico dele é estável. Olha, agora eu quero entrar num outro assunto para você, que é o seguinte, despoluição. Mas é uma denúncia, né? Como sempre aqui, o valor prometido para coletar e tratar 80% do esgoto despejado na Baía de Guanabara já não vai ser o mesmo. O Eduardo Oliveira explica melhor essa história para a gente. Como é que é, Eduardo, essa história? É isso mesmo, viu, Liane? O que parecia ser uma solução para despoluir a Baía de Guanabara e as lagoas da Barra de Jacarepaguá, agora vai ficar no papel. Logo em 2009, assim que anunciou a questão da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, o governo prometeu investir pouco mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais para tratar o esgoto que é despejado nessas águas. Portanto, agora esse investimento, Liane, não vai chegar a pouco mais de 14,7%, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de reais. A Copa do Mundo já está praticamente aí, tá certo? Não vai acontecer mais a despoluição. E para as Olimpíadas, o que nos resta é apenas aguardar, Liane Borges. Sabe qual é o melhor investimento, então, para quem for passar por ali, perto da Baía de Guanabara? Pregador de roupa. Coloca no nariz e vai, né? Com fé em Deus. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta, gols do Brasileirão. Mas antes, deixa eu ver as câmeras da 7 Rio para você que sai de casa agora, nessa manhã chuvosa de segunda-feira. Na altura da prefeitura, agora a gente vê que o trânsito segue intenso, mas sem retenções, pelo menos nesse trecho. Já no trevo das Forças Armadas, muito trânsito, fluxo de veículos intenso, com retenção. Avenida Brasil, na altura de Manguinhos. No sentido centro do Rio de Janeiro, também o fluxo segue intenso já com engarrafamento para o motorista. Eu volto já já.
Chegou a hora de mudar a casa com a qualidade da melhor decoração do Rio. Renova tudo, toque a campainha. O estilo que você queria em até 10 vezes sem juros. Sofá Caribbean por R$ 10 de R$ 79,00. Armário Galaxy por R$ 10 de R$ 169,00. Rack Riff por R$ 10 de R$ 89,00. Painel Block por R$ 10 de R$ 59,00. E o melhor, entregue montagem grátis. Aproveite, passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. Você não escolheu nascer, nem o nome que ia ter, nem o que ia comer. Pois bem, agora que você cresceu, escolha o melhor para sua saúde. Escolha o Assim Saúde. Só Assim Saúde tem o Plano Concept, um novo conceito de pensar a saúde, levando muito mais benefícios para você. Conheça o Assim Concept. Ligue agora. Viver bem é uma questão de escolha. Faça a sua. Viva assim. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Para! Segunda tem Feirão Dia das Mães Ricardo Eletro. TV 60, aqui você compra por 1.000 a menos do que na concorrência. 2.999, só 2.999. LED 32, só no Feirão 798, em 10 sem juros. Para! No Feirão tem refrigerador Duplex Electrolux, é Duplex, é Electrolux. Preço válido por um só dia, só 999. Para! Só nesta segunda, Dia das Mães Ricardo Eletro. Já estou de volta, agora 7 horas e 24 minutos. E agora futebol, vamos ver os resultados dos cariocas no Brasileirão. O Vasco inaugurou a Arena Pantanal em Cuiabá e perdeu do Luverdense. Reinaldo, ex-Flamengo, fez 1-0. De pênalti, Rubinho ampliou a vantagem. Apesar do belo gol de Iago, o Vasco saiu derrotado. 2-1. Pela Série A, o Fluminense ganhou do Palmeiras com este gol de Rafael Sobis e é líder isolado com 6 pontos. No Maracanã, o Internacional, com Rafael Moura, fez 2-0 sobre o Botafogo no primeiro tempo. Na estreia pelo time carioca, Emerson Sheik iniciou a reação. Depois, o ex-corintiano cruzou e Zeballos empatou a partida, 2-2. Em São Paulo, Guilherme inaugurou o placar para o Corinthians diante do Flamengo. O zagueiro Gil deu uma de centroavante e definiu. Corinthians 2, Flamengo 0. É só os tricolores que estão mais felizes. Olha, nesse fim de semana aconteceu em Copacabana a segunda etapa do circuito Futevôlei SBT Rio. Ô Daniel, qual é a dupla que venceu na categoria profissional? Bom dia. É o Eduardo mesmo? Ô Eduardo, você que vai passar essa informação? Então bom dia para você. Qual a dupla que venceu? Olha, Helene, a dupla Marcelinho e Eduardinho arrasou e conquistou mais uma vez o bicampeonato. O circuito Futevôlei SBT Rio acontece ainda nos próximos dias, nos próximos 2 finais de semana, desculpe. Ao todo, são 36 duplas entre amadoras e profissionais, que vão dividir um prêmio de R$6.000. Além dos melhores jogadores de futevôlei do país, o evento conta com a participação de personalidades, como o cantor Belo e o jogador Felipe Ilani Borges. As pessoas não podem perder, viu? Acontece em Copacabana. Muito obrigada pelas informações e eu vou para mais um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Céu nublado com possibilidade de chuva fraca no período da manhã. As temperaturas vão de mínima de 15 graus a máxima de 28. Eu volto já. Steve e Filó embarcam para o Japão e vão se meter na maior confusão. Ô, coitado! Conta que não... Quem não viu, vai ver. Hoje, 6:30 da tarde, no SBT. Para! Segunda
segunda tem Feirão Dia das Mães Ricardo Eletro. TV 60, aqui você compra por 1.000 a menos do que na concorrência. 2.999, só 2.999. Leve 32, só no Feirão. 798, em 10 sem juros. Para! No Feirão tem refrigerador Duplex Electrolux. É Duplex, é Electrolux. Preço válido por um só dia. Só 999. Para! Só nesta segunda. Dia das Mães Ricardo Eletro. A UPA 24 Horas é uma unidade de urgência, criada pelo governo do estado. Feita para você que antes só contava com a emergência do hospital. Hoje, quem precisa de atendimento pode contar com a UPA dia e noite. E os casos mais graves são atendidos primeiro. É por isso que ainda existe espera. Mas agora existe respeito. O Rio já tem 55 UPAs. É ou não é uma grande diferença? Que está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Agora são 7 horas e 28 minutos e a você do interior do estado, muito obrigada pela companhia. Fique agora com Master Ofertas. E você gosta de fazer uma fezinha? Pois é, a partir de maio, apostar na sorte vai ficar mais caro. O governo federal autorizou o aumento das loterias Mega Sena, Loto Fácil e Quina. Com o aumento do preço das apostas, o governo vai ter uma arrecadação extra de cerca de 2 bilhões de reais. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Vamos ver na reportagem do Léo Santana. Com a inflação em alta, até os sonhos ficam mais caros, nem a loteria escapa. Acho abusivo, tudo aumentando. A partir do dia 10, a Loto Fácil terá um reajuste de 20% e passará a custar R$ 1,50. No dia seguinte, a Quina ficará mais cara, vai a R$ 1,00 e a Mega Sena também, R$ 2,50. Um aumento de 25%. 25% é muita coisa. Com apenas 50 centavos, realmente fica difícil comprar qualquer coisa hoje em dia. Mas de moedinha em moedinha, o governo enche o cofre. Este ano, as loterias devem gerar uma arrecadação extra de 2 bilhões de reais. Você ainda tem alguma dúvida de quem mais ganha com esse jogo? No ano passado, a União embolsou mais de 11 bilhões de reais com as apostas, cifra 46 vezes superior ao maior valor já pago pela Mega Sena, na virada de 2012. O índice de correção dos jogos se aproxima à inflação acumulada nos últimos 4 anos, período em que os preços ficaram congelados. Mas para este economista, não há tiro no escuro nem chance de erro. As fezinhas dos brasileiros cobrem o rombo nas contas do governo federal, ainda mais em tempos de economia em marcha lenta e gastos públicos elevados. Se por um lado isso recompõe o valor, o poder de compra dos prêmios da loteria, por outro lado é uma baita ajuda para o governo que vai arrecadar muito mais para botar as suas contas em dia. Parte do dinheiro das apostas é destinada a áreas como cultura e esporte. Quem também deve dar um salto no orçamento é o Comitê Olímpico Brasileiro, que recebe quase 2% do valor total arrecadado. Com os bilhetes mais caros, o COB vai ganhar 34 milhões de reais, que podem ajudar a acelerar obras para as Olimpíadas no Rio. O reajuste nas lotéricas pode até diminuir um pouco o ritmo das apostas. Mas e quando a Mega Sena acumular? Quem vai resistir? Se você vai ficar rico, tanto faz pagando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, acho que não faz muita diferença não. É justamente isso que eu ia dizer, né? Na verdade, eu acredito que as filas nas lotéricas vão continuar iguais. Principalmente quando tem aqueles prêmios acumulados, aí que o povo vai lá, junta um dinheirinho, às vezes deixa de tomar cervejinha, vai lá e aposta, né? Tentando ganhar uma bolada, quem sabe, milhões de reais, o que você faria com toda essa dinheirama? Eu, sinceramente, não sei, fico aqui pensando, né? Agora, por parte do governo, também é importante, é bom para o investimento, como mostrou o Léo Santana.
E deixa eu ver agora como é que está o trânsito para você que sai de casa agora. Vamos novamente com as imagens das câmeras da 7 Rio, 31 de março com a Presidente Vargas. Olha a situação aí para o motorista, tudo parado, engarrafado, muita paciência para chegar ao trabalho hoje. Aliás, em ambos os sentidos, olha só a situação para o motorista, para o passageiro de ônibus também. 7 horas e 32 minutos, agora mudando de câmera, a gente na Avenida Brasil. O trânsito segue tranquilo, sem retenção, em ambos os sentidos também, sentido centro e sentido zona oeste, tudo tranquilo. Agora Lagoa Barra com Niemeyer, trânsito aí travou a câmera, mas dá pra ver que tá seguindo, né? Intenso, mas seguindo, pelo menos, nessa região aí da Lagoa Barra. Agora a gente vê o gasômetro na Leopoldina, o trânsito segue já intenso também, anda e para nessa região, muito complicado. Lá no finalzinho a gente já percebe que está mais parado, né? Bastante trânsito aí nessa região, sentido também centro do Rio de Janeiro. E voltando à Avenida Brasil, na altura do Caju, tranquilo, livre, incrivelmente, né? Mesmo na manhã de segunda-feira, agora é bom o motorista tomar um pouco de cuidado, que a pista ainda está molhada por causa da chuva. E eu fico por aqui, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.